não é Caio Jorge, é Arthur Gomes para ser lançado em velocidade com o Lautaro e o Matheus Pereira jogando limpo. Depois de viver bom momento no Brasileirão, o Cruzeiro chega para o duelo na Argentina com 2 tropeços seguidos em casa, derrota para o Fortaleza e empate no Clássico com o Atlético. Na Sul-Americana, teve dificuldades no início, com 3 empates seguidos, mas conseguiu se recuperar e ainda avançou diretamente às oitavas, como o primeiro do grupo. Mesmo invicto na nova temporada argentina, com 5 empates e 2 vitórias, o Boca Juniors está pressionado. O duelo com o Cruzeiro, inclusive, é visto como divisor de águas para o técnico Diego Martínez, alvo de críticas internas e externas. Na Sul-Americana, o time passou em segundo no grupo e eliminou o Independiente Del Valle nos playoffs das oitavas de final. Os duelos com o Boca Juniors representam a continuidade do time na competição, vista como possibilidade real de título, após o aporte de 180 milhões em contratações. E além disso, se o Cruzeiro passar, já terá a melhor campanha da sua história na competição. O Cruzeiro disputa o torneio, existente desde o início do século, pela 7ª vez na história. A melhor campanha foi em 2005, quando eliminou o Juventude na primeira fase e caiu para o Vélez Sarsfield, da Argentina. No estádio argentino. Vamos relembrar? Primeiro, em 2008, oitavas de final da Libertadores. Juan Román Riquelme, aos 6 minutos, abriu o placar para o time argentino. O goleiro era o Fábio. Hoje o Riquelme é presidente do Boca. Nesse mesmo jogo, aí na segunda etapa, olha quem fez uma jogada individual pela esquerda e ampliou para o time do Boca. Jesus Dátulo, que na época estava jogando no time argentino, depois se tornou jogador e queridíssimo pela torcida do Galo. Aos 32 minutos, o Fabrício diminuiu a partida. No final ficou 2-1, o Cruzeiro perdeu o jogo da volta por 2-1 no Mineirão e acabou eliminado. Corta agora para 2018, quartas de final da Libertadores, Cruzeiro e Boca Juniors também na Bombonera. Zarate fez 1-0 para a equipe chinesa e 1-0 Boca Juniors. E aí, na segunda etapa, o Pérez vai ampliar para a equipe do Boca Juniors. Nesse momento, o Cruzeiro já estava com um jogador a menos, porque ficou muito marcante nesse jogo a expulsão do Dedé. Depois desse choque aqui, o juiz foi ao VAR, deu o cartão vermelho pro Dedé, e depois você vai se lembrar, o cartão vermelho foi anulado, o Dedé jogou a segunda partida e foi expulso de novo. No jogo da volta no Mineirão, empate 1-1, o Boca passou. Você viu, né? O Cruzeiro se deu mal nesses 2 encontros no século na Bombonera. Só que agora é vida nova, Copa Sul-Americana. Vamos ver o possível time do Seabra para a partida de hoje à noite? Sobre o time, técnico Fernando Seabra, ele deve fazer alterações, tem uma possibilidade, inclusive, de mudança no ataque. Acho pouco provável que o Caio Jorge comece essa partida. O Lautaro Dias, ele segue entre os titulares, mas talvez ali para a vaga do Caio Jorge possa surgir uma outra opção. No meio-campo, Lucas Romero tem uma tendência de retorno, aí vamos aguardar o que vai fazer o Fernando Seabra. Tem dúvida na lateral esquerda, Kaique ou Marlon, são algumas das possibilidades. Tem estudado muito o adversário, o Fernando Seabra, para que o Cruzeiro possa fazer aí um grande jogo e voltar para Belo Horizonte com um ótimo resultado, começando, repito, este mata-mata de oitavas de final da Copa Sul-Americana. Tem um lado direito muito forte com a Advíncula, com o Merentiel, por isso o Seabra talvez escalando o Marlon, que é um jogador que tem mais marcação, mais poder de marcação, mais experiência por atuar naquele lado, e tentar ganhar o meio de campo, escalando o Romero e o Wallace. O Wallace eu não preciso falar do poder de marcação, de desarme, um dos melhores do mundo nessa função, o maior número do futebol europeu na última temporada, e o Romero vive um grande momento, né? É até difícil pro Seabra abrir mão do Romero para ter o Wallace. E num jogo fora de casa, diante de um adversário desse tamanho, num mata-mata, em que você precisa no mínimo voltar vivo para decidir em casa no Mineirão, quem sabe com o meio de campo com maior poder de marcação, mais força, mais intensidade, o Cruzeiro não obtenha um maior sucesso, tenha menos dificuldade na fase defensiva. Tô com o Seabra. Gosto dessa formação com Marlon pela esquerda e com o Wallace e Romero no meio de campo, dando até uma liberdade maior pro craque do time, pro Matheus Pereira, Thiagão. Dessa formação, eu gosto da ideia do Wallace jogando com o Romero, porque é um jogo na Bombonera, porque é um jogo muito pegado, é um jogo muito físico. O Wallace é muito forte fisicamente, o Romero tem um bom poder de marcação, é muito rápido e é argentino, conhece muito bem como as coisas funcionam lá. Quem dança numa formação dessa seria o Barreal,
que tem jogado bem, que é um cara importante pelo lado esquerdo. Então, o Seabra vai ter que ter de uma maneira muito clara qual será a válvula de escape dele quando essa bola chegar no pé do Matheus Pereira. Porque ele vai ter o Wallace, vai ter Romero, vai ter Matheus Henrique, o Matheus Henrique com mais qualidade de chegar à frente, de poder aparecer, mas quem tem que jogar bola no time do Cruzeiro é o Matheus Pereira. Então, se de alguma forma a presença do Wallace com o Romero, com o Matheus Henrique, isso dá ao Matheus Pereira mais liberdade para achar o seu lugar no campo, porque não se enganem, o Boca Juniors não é um time qualquer, não é um treinador qualquer, não é um estádio qualquer. Eles sabem como o Cruzeiro joga, eles sabem que o Matheus Pereira precisa ser marcado, eles sabem que nos 2 últimos jogos, principalmente no clássico, o Matheus Pereira teve uma marcação individual e sucumbiu a essa marcação. Então cabe ao Cruzeiro de hoje não cometer os mesmos erros, não ter a mesma dificuldade de colocar o Matheus Pereira no jogo. E se para ser necessário que o Pereira se encontre no campo, se ele achar um espaço que é na meia esquerda, ou é na meia direita, ou é jogando mais na frente, ele acha esse espaço para jogar e ele tem essa capacidade, tá tudo certo. Agora o Seabra precisa saber quem faz a do Barreal, porque quem vai jogar ali do lado esquerdo? Vai ser o Caio Jorge? Caio Jorge não faz de jeito nenhum a do Barreal, Caio Jorge não faz de jeito nenhum um ponta pela esquerda, ele é um centroavante. Então isso já tá muito claro no Cruzeiro também. Eu gosto muito da entrada do Wallace, Thiago. Acho muito bom jogar ao lado do Romero com o Matheus Henrique. São 3 volantes, mas 2 aí jogam muita bola, com a bola no pé. Mas lá na frente, para essa formação, não é Caio Jorge. É Arthur Gomes para ser lançado em velocidade com o Lautaro e o Matheus Pereira jogando livre. Com o Wallace, o Romero e o Mateuzinho. Mas eu não tiraria o Barreal do time. Eu tiraria o Caio Jorge. Aí de repente você adianta o Barreal para fazer o lado esquerdo e deixa o Matheus Pereira centralizado. Eu acho que você vai ter um time mais forte, mas não vai perder em técnica, né? Porque na hora que você pega ali, o Matheus Henrique é um volante com categoria de meia. O Barreal é um dos melhores jogadores do time. O Matheus Pereira tem muita qualidade. Então você tem opções, até porque o Cruzeiro não terá carência de meio-campistas no banco. Vai ter o Lucas Silva, vai ter o Ramiro, vai ter o Japa. Vai ter o Barreal? Não, o Barreal eu colocaria jogando, eu não colocaria o Arthur Gomes nem o Caio Jorge. Ah, tá. Eu adiantaria o Barreal. Entendi. Também é uma boa. Aqui, mas nessa eu até aceito, mas o Caio Jorge eu não aceito, não. Não, e não é uma coisa contra o Caio. Não. É o jeito que o Cruzeiro precisa jogar. A gente sabe que ele é bom jogador, a gente percebe que ele é bom jogador, mas que ainda não conseguiu acontecer, igual o Bernardo não conseguiu acontecer no Atlético ainda, isso é normal. Complicadíssimo, um dos estádios mais tradicionais e hostis do mundo, não só da América do Sul, e o Cruzeiro precisa competir. Entrar em campo entendendo que vai jogar uma Copa. É a Sul-Americana, não é a Libertadores, mas é Copa. Vai jogar contra um campeão desse torneio, um time que sabe jogar como poucos a competição. É melhor tecnicamente o Cruzeiro? É. Vive um momento melhor? Sim. Mas se não competir, pode ter certeza que o adversário vai. E aí ele pode te engolir. É bom, né? De cordialidade, mas você vê que não tem muito isso, né? Você vê que os nossos torcedores não são tratados assim cordialmente como merecem. Então a gente lamenta muito isso, né? E depois quando a torcida tem alguma atitude, às vezes a pessoa não entende, mas vocês também são maltratados aqui, que não deveria ser maltratado. Se estivesse fazendo coisa errada, sim, né? Mas a gente não pode permitir isso que aconteça, não. Tem que ter respeito com o ser humano, né? Não precisa disso, não precisa disso. O Cruzeiro tentou contornar a situação? O Cruzeiro tentou contornar a situação, conversar com a polícia, algo assim? Não, o Alexandre estava aqui, eu estava aqui em cima quando disse, mas não, o cara disse que não tem jeito, tirou e depois que já fez a confusão, não tem jeito, né? Infelizmente.